pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de cálculo. No encontro passado, estudamos os valores extremos e o teorema do valor médio. Hoje, vamos aplicar esses conhecimentos adquiridos para fazer esboço do gráfico de uma função. A figura representa um gráfico de dilatometria em função da temperatura e do tempo, referente a um ensaio dilatométrico realizado no aço API 5L-X80. Nesse ensaio, o material é aquecido com a taxa de 10 graus Celsius por minuto, até atingir a temperatura de 950 graus Celsius. Em seguida, ele é mantido nessa temperatura durante um tempo de 10 minutos, para assegurar uma completa austenitização e, por fim, é resfriada a uma taxa de resfriamento de 5 graus Celsius por minuto, até atingir a temperatura de 300 graus Celsius, representada pela curva vermelha, que é uma curva de aquecimento. Observe aqui que o material é aquecido, tem um patamar de aproximadamente 10 minutos e depois o material é resfriado até a temperatura de 300 graus Celsius. Para a realização desses ensaios, foram fabricados corpos de prova cilíndricos com dimensões médias de 5 milímetros de diâmetro e 25 milímetros de comprimento. Esses corpos de prova, eles foram submetidos a etapas de aquecimento e resfriamento, tendo como objetivo obter as temperaturas de transformações de fase do aço e os valores do coeficiente de dilatação térmica desse material. Vocês estudaram esse assunto, dilatação térmica, em física no ensino médio, onde vocês determinavam o comprimento de uma barra em função da temperatura. E era dado um alfa que era tabelado dependendo do material. A dilatometria que foi usada para obter esse gráfico, ela determina esse coeficiente de dilatação térmica em função da temperatura. Ela é uma técnica muito utilizada para o estudo de transformações de fase no estado sólido. Em aços, por exemplo, quando o material sofre uma mudança de fase, sua estrutura cristalina muda. Isso é, em princípio, ela é acompanhada por uma mudança no volume. Então, temos aqui a curva branca, ok? Essa curva, ela representa a dilatação dL por L0 do corpo de prova em função da temperatura e do tempo. E, por fim, a curva azul mostra os resultados da dilatação térmica obtidos experimentalmente em função da temperatura. Então, temos aqui o alfa variando, praticamente ele fica constante, desce até um valor mínimo, pode ser considerado um mínimo local, sobe a um valor máximo aqui, que nesse gráfico é um máximo global, depois diminui a um valor mínimo, aumenta novamente, se mantém constante, diminui um pouco aqui em função da temperatura e, por fim, se mantém constante. Então, os gráficos, eles são muito importantes na engenharia. Por quê? Fazer um esboço desse gráfico e entender o seu comportamento, saber interpretá-lo corretamente, é muito importante, uma vez que a análise gráfica traduz os dados do projeto ou de uma propriedade, como o exemplo mostrado, através de informações estruturadas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você ter acesso a um trabalho de pesquisa de doutorado que foi desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco, que tem por título Medições de Propriedades Termofísicas do Aço API 5L-X80. Então você vai encontrar lá mais detalhes sobre essa curva, além de outras propriedades. Iremos iniciar fazendo o esboço de um gráfico de uma função do terceiro grau, dado por y igual a x ao cubo, menos 7x ao quadrado, mais 16x menos 12. A primeira coisa, quando nós queremos esboçar um gráfico, é saber o domínio dessa função. Quais os valores reais que x pode assumir? Então, nós vamos fazer o domínio dessa função e observe que é uma função polinomial de terceiro grau. Então, o domínio ele é real, ela pode assumir qualquer valor. Normalmente, o domínio vai ter restrições quando você tem uma divisão, que seria uma função racional, ou raízes.
principalmente raízes com índice par. Nós temos aqui o domínio dessa função, o conjunto dos números reais, mas você pode também escrever que esse domínio vai de menos infinito a mais infinito, com intervalo aberto. Vamos fazer também a interseção dos eixos, porque para traçar a curva é de fundamental importância saber onde ela intercepta o eixo y e o eixo x. Em y, ela vai interceptar quando o valor de x é zero. Se nós substituirmos zeros aqui, ficamos com menos 12. Ou seja, é o termo independente dessa função polinomial, menos 12. Ou seja, o eixo y vai ser interceptado no ponto 0, menos 12. X igual a 0, y menos 12, as coordenadas. E para determinar onde a função intercepta o eixo do x, precisamos determinar os zeros da função, ou suas raízes. Para determinar as raízes, precisamos resolver essa equação de terceiro grau. Observe que uma função ela pode interceptar uma vez, duas vezes, três vezes. Como ela é de terceiro grau, pode interceptar até 3 vezes, porque ela pode ter 3 raízes reais. Ou nenhuma vez, se não tiver nenhuma raiz real. Mas no caso de uma função de terceiro grau, se ela tem uma raiz real, ela pode ter 2 complexas, mas ela não pode ter as 3 raízes complexas, porque as raízes complexas só vêm em pares, como nós falamos na aula anterior. Para resolver essa equação, inicialmente é interessante determinar quais as possíveis raízes que ela pode ter. Existe um teorema bem legal, que é o teorema das raízes racionais, que você pega os divisores do termo independente, ou seja, quais são os divisores de 12? Então, seria 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Mas observe que o divisor pode ser positivo ou negativo. Então, os divisores de 12 seria mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, até mais ou menos 12. E pegamos também os divisores do termo do coeficiente de maior grau. Então, maior grau aqui é x ao cubo, o maior coeficiente dele é 1. Então, os divisores de 1 seria mais ou menos 1. E aí nós dividimos os divisores do termo independente pelos divisores do coeficiente do termo de maior grau. Como é 1, então vamos dividir tudo por mais ou menos 1, então não vai alterar, seriam os próprios divisores de 12. Mas quando esse termo é diferente de 1, aí você faz a divisão. Por quê? As raízes dessa equação, as possíveis raízes, estarão nesse intervalo. Agora, muito cuidado que esse teorema das raízes racionais, ele não garante que a equação possui raízes. Ele te dá algumas opções para você não ficar chutando aleatoriamente, mas note que pode ter várias raízes complexas, dependendo da função. Normalmente, nós substituímos 1 e menos 1 inicialmente para ver se vai dar zero. Por quê? Se ela é uma raiz, se algum desse número é raiz, quando substituir em x tem que dar zero. Então, se você testar 1 e menos 1, vai dar diferente de zero. Então, já coloquei aqui f de 2, substituindo 2 nessa equação, ficamos com 2 ao cubo, menos 7 vezes 2 ao quadrado, mais 16 vezes 2, menos 12. Ok? Se você fizer essa operação, vai dar zero. Ok? Uma vez que 16 vezes 2 é 32, somado com 8 daria 40, e 2 ao quadrado, 4 vezes 7 daria menos 28, com menos 12 daria menos 40, com mais 40 daria zero. Então, nós sabemos que 2 é raiz dessa equação, ok? Encontrada uma raiz, como a equação é de terceiro grau, nós podemos utilizar o dispositivo prático que nós já utilizamos em aulas anteriores, que é o dispositivo prático de Briotto e Ruffini, ok? Então, como nós já sabemos que 2 é uma raiz, nós podemos utilizar esse dispositivo prático de Briotto e Ruffini. Em que consiste esse dispositivo? Observem que o coeficiente aqui dessa função de terceiro grau, ele vem 3, 2, 1 até o termo independente. Então, está uma escadinha, ok? Então, nós vamos escrever aqui nessa parte superior esses coeficientes. 1, menos 7, 16 e menos 12. Se por acaso tivesse faltando algum coeficiente, por exemplo, se não tivesse x ao quadrado, você colocaria zero.
ok? Mas contanto que seja decrescente e 1 a 1. A raiz, nós vamos colocar aqui, então observe que é um dispositivo prático, e vamos repetir o primeiro termo do coeficiente maior grau, aqui na segunda linha, abaixo dele, ok? Isso é equivalente também a fazer uma divisão de polinômio por polinômio. Ou seja, nós poderíamos estar fazendo uma divisão entre polinômios, mas esse dispositivo, como o nome já diz, ele é bem mais prático. Por quê? Basta fazer aqui, ó, 1 vezes 2 daria 2, somado com menos 7, então ficaria menos 5. Agora, menos 5 vezes 2, que é a raiz, daria menos 10, somado com 16. Menos 10 mais 16 daria 6, ok? Então, nós multiplicamos sempre pela raiz e somamos com o termo que vamos colocar o valor abaixo dele. Então, 6 vezes 2, 12, menos 12, zerou aqui. Como nós escolhemos a raiz, e está correto, 2 é a raiz dessa equação, sempre no final vai ter um zero, porque a divisão é exata, ou seja, o resto é zero. Como estávamos numa função de terceiro grau, nós vamos reduzir 1 grau dessa função para o segundo grau e ficamos com 1x ao quadrado menos 5x mais 6. Porque aí você traz uma equação de terceiro grau para o segundo grau, que nós já conhecemos a fórmula de Bhaskara. Então, pode ser resolvida facilmente ou por Bhaskara ou por complemento de quadrado. Então, temos aqui a equação de segundo grau, 1x ao quadrado, que seria x ao quadrado, menos 5x mais 6. Se por um acaso essa função fosse de quarto grau e nós estivéssemos querendo determinar as raízes de uma equação de quarto grau, quando você aplica o Ruffini uma vez, você reduz para terceiro grau. Você precisaria encontrar outra raiz para reduzir para o segundo grau e então, por fim, aplicar Bhaskara. Nesse caso específico, nós vamos utilizar a soma em produto, uma vez que o A é 1, e ela aparentemente é bem simples de encontrar. Dois números, que o produto dê 6 e que a soma dê 5. Observe que a soma não precisa dar menos 5. Ela tem que dar o sinal oposto aqui de B. Então, a soma tem que dar 5 e o produto tem que dar 6. Então, temos aí que x' e x2' seria 3 e 2, porque o produto é 6 e a soma dá 5. Ok? Então, determinamos as raízes. Se nós fôssemos fatorar essa função de terceiro grau, nós vimos que uma função pode ser escrita na forma fatorada como A, que é o coeficiente do termo de maior grau, que multiplica x menos x', x menos x2', x menos x3', quantas linhas tiverem aí nessa equação. Por isso que muitas vezes a gente evita chamar linha, chama x1, x2, x3, porque dependendo do grau, iria ser muita linha. Então, vamos escrever ela de forma fatorada, mas aparece uma coisa bem interessante nessa questão que nós chegamos a comentar na nossa aula anterior. Por quê? Esse 2, ele é raiz, mas quando nós resolvemos a equação, encontramos um outro valor 2 como raiz. Aí você pode estar dizendo, mas os valores são iguais, ele só tem duas raízes. Cuidado! Ele tem duas raízes, realmente, mas com uma ressalva. Ele tem duas raízes iguais. Ou seja, na hora de fatorar, o 2 ele é raiz duas vezes. Ou seja, na hora de fatorar, você precisa colocar x menos 3, x menos 2 e x menos 2. Ok? O que seria, se você multiplicar x menos 3 vezes x menos 2 ao quadrado, resolver esse produto notável, multiplicar por x menos 3, você vai encontrar exatamente essa equação. Se você não coloca x menos 2 ao quadrado, você vai encontrar a equação de segundo grau. Seria multiplicar somente x menos 3 vezes x menos 2, daria uma equação de segundo grau. Então, nesses casos, nós dizemos que essa raiz 2 é uma raiz de multiplicidade 2, ou seja, ela é raiz duas vezes. Ok? O próximo passo, nós já temos a interseção dos eixos. Então, intercepta o eixo y no ponto 0 e menos 12, e o eixo x vai interceptar em dois pontos. Uma vez que a raiz 2 ela é igual, então é o mesmo ponto que vai interceptar. Tá? Na hora de fatorar, não, você tem que usar duas vezes. Mas a interseção com o eixo x vai ser no ponto 2, 0 e 3, 0. Ok?
O próximo passo para nós conseguirmos esboçar o gráfico dessa função é verificar os intervalos que a função f ela cresce ou decresce. Nós vimos na aula passada os testes da derivada. No teste da primeira derivada, se nós fizermos a derivada dessa função, nós saberemos onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Ok? Porque onde f' de x é maior que zero, a função está crescendo, porque vai ter retas tangentes positivas, com coeficientes angulares positivos. Onde a derivada da função é negativa, então essa função vai ser decrescente, uma vez que o m, o coeficiente angular da reta tangente, vão ser negativos. Ok? Vamos fazer a derivada dessa função, que é bem simples. Vamos aplicar a regra da potência. Temos uma constante aqui que daria zero. Então, ficamos aqui com 3 vezes x ao quadrado menos 2 vezes 7, 14x, mais 16 vezes a derivada da função identidade x, ficaríamos com 16. Então, uma derivada bem simples aí. Na verdade, encontramos uma equação de segundo grau. Nós podemos resolver essa equação para encontrar suas raízes e estudar o sinal dessa função. Lembram que no primeiro ano do ensino médio, vocês estudaram um assunto chamado de inequação, que muitas vezes alguns alunos dizem, mas professor, eu não vou usar isso em lugar nenhum. Uma das aplicações de inequação é aqui, porque resolvendo essa inequação, nós descobrimos onde a equação vai ser maior que zero ou menor que zero, ou seja, onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Vamos resolver essa equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, temos aí menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde a é 3, b é menos 14 e c 16, ok? Se nós fizermos aqui 14 ao quadrado, negativo ao quadrado vai ficar positivo, então vai dar 196, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 16 é 192, e 2 vezes 3 seria 6. Raiz quadrada de 196 menos 192 seria a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. E aí vamos ficar com 14 mais ou menos 2 sobre 6. Vamos encontrar um primeiro valor de x, que seria dado por 14 mais 2, 16 sextos, que podemos simplificar por 2 e ficaríamos com 8 terços. Ou seja, x aproximadamente 2,67. Vamos encontrar a outra raiz, que seria 14 menos 2, 12 sextos, que é igual a 2. Ou seja, então, x igual a 2,67 e x igual a 2 são as raízes dessa equação. Ou seja, onde f' de x é igual a zero. Iremos escrever f' de x na forma fatorada. Observe que temos aqui x menos 2 vezes x menos 2,67 relativa às raízes da função f' de x. Agora, muito cuidado aqui com esse 3 relativo ao coeficiente de maior grau, que é x ao quadrado, da função f' de x que estamos fatorando. Nós iremos fazer o estudo do sinal dessa função. Observe que vamos estudar um assunto que vocês viram no primeiro ano do ensino médio, que é inequação produto, e vamos ter questões que vamos utilizar também inequação quociente. Para a raiz x igual a 2, temos aqui que para valores maiores que 2, ok? A função tem sinal positivo, e para valores menores que 2, ela possui sinal negativo, uma vez que x menos 2 seria uma função crescente, ok? Esse sinal só iria inverter se tivéssemos um menos aqui na frente, ok? Coeficiente angular negativo. E para 2,67 também para valores menores negativo e para valores maiores positivo. O 3 não entra no estudo do sinal porque ele é positivo. Se multiplicarmos por um valor positivo, não vai alterar. Agora, se ele fosse negativo, precisaríamos incluí-lo no estudo do sinal, como uma função constante sempre negativa. Ok? Vamos reescrever uma reta agora com 2 e 2,67 e fazer o produto dos sinais. Aqui temos menos com menos, então ficaria mais para valores menores que 2. Mais com menos é menos. Então, teria menos aqui entre 2 e 2,67. E para valores maiores
que 2,67, temos aqui mais com mais no produto, que seria mais, ok? Então, com essa multiplicação, nós podemos saber agora onde a função cresce e onde ela decresce. Observe que para valores menores que 2 é positivo e valores maiores que 2,67 também é positivo. E nós vimos onde a derivada, onde f' de x é maior que zero, a função é crescente, ok? Então, nesse intervalo, a função é crescente e entre 2 e 2,67, a derivada primeira é menor que zero. Então, a função seria decrescente. Ok? Então, temos aí que ela é crescente, sinal positivo, e aqui decrescente e volta a ser crescente novamente. Iremos determinar também esses intervalos mais específicos. Então, ela é decrescente entre 2 e 2,67. Então, temos aqui um intervalo que essa função ela é decrescente. E ela vai ser crescente quando x é menor que 2, ou seja, de menos infinito até 2, e quando x é maior que 2,67, de 2,67 até mais infinito. 2,67 nós vimos que é 8/3. Vamos colocar o símbolo de união, porque seria de menos infinito a 2 ou de 8/3 a mais infinito. Então, temos aí a união dessa função, ela é crescente. E vamos ver agora em seguida os intervalos de concavidade. Onde é que essa função é côncava para cima e onde é que essa função é côncava para baixo? Ou seja, para estudar a concavidade, nós vimos na aula passada que precisamos determinar a derivada segunda. Ou seja, onde é que a derivada segunda é zero, que seria o nosso ponto de inflexão, provavelmente, e estudar o sinal. Ou seja, se nós derivarmos, vamos ficar aqui com 2 vezes 3, 6, diminuindo 1, ficamos 6x, menos 14x, então fica menos 14, e a derivada de uma constante é zero. Então, ficamos que f² de x igual a 6x menos 14. Mas onde é que essa derivada é zero? Quando x é igual, o menos 14 pode ir para o segundo membro, positivo, então ficamos com 14 sextos, ou seja, 7/3. Então, nesse valor, possivelmente está aí o ponto de inflexão. Por que eu falei possivelmente? Porque lembra que no teste da derivada segunda, nós precisamos olhar se a derivada primeira, nesse ponto, é diferente de zero. E na condição aí que nós estamos, nós já vemos que é. Por quê? Onde é que a derivada primeira é zero? Em 2 e 2,67, que não é o caso aqui. Ou seja, como nesse ponto a derivada primeira não é zero, então nós podemos afirmar que esse ponto é um ponto de inflexão, ok? Então vejam a importância de fazer o teste da derivada primeira e o teste da derivada segunda, ok? Então nesse ponto aí, 2,33 aproximadamente. Então, se nós já está praticamente na forma fatorada, então, se a gente colocar aqui a raiz 2,33, antes desse valor, o sinal da função é negativo. E após esse valor, o sinal da função é positivo. Lembram que nós falamos na aula passada? Quando for positivo, é que a concavidade está para cima. Quando for negativo, a concavidade está para baixo. Ok? E o intervalo seria que a concavidade para baixo está no intervalo de menos infinito até 2,33, ok? E a concavidade para cima está no intervalo de 2,33 a mais infinito, de 2,33 até chegar em mais infinito. O detalhe é que lembre-se que sempre o infinito tem que estar com o intervalo aberto, né? Porque não podemos fechar o infinito, o intervalo do infinito. Então, temos aqui um resumo. Então, uma coisa bem legal aí para esboçar o gráfico é que você tem que ir fazendo essas etapas e vai resumindo de forma bem organizada, porque no final, para fazer o esboço, nós precisamos de todas essas informações. Também já temos aqui o nosso ponto de inflexão, né, que é 2,33, que é o ponto onde a derivada segunda é zero, ou seja, que ela passa de concavidade para cima, para baixo, ou de baixo para cima. Nós vamos ver na análise final do gráfico. Então, temos aí esse ponto. 2,33 seria 7/3.
Se nós substituirmos aqui o valor de x 7/3, nós vamos encontrar menos 2,27. Ou seja, como ponto de inflexão, como não está dizendo, é um ponto, então precisamos das coordenadas de x e de y na hora de fazer o gráfico. E vamos determinar os extremos, né? Os valores extremos, que também vimos na aula passada, os valores de máximo e mínimo local. Então, onde estariam esses pontos? Lembram dos números críticos, onde a derivada primeira é zero ou onde a derivada primeira não existe. Então, a derivada primeira é zero em 2 e 2,67. E como é uma função contínua, uma função polinomial, então essa derivada em todos os pontos ela vai existir. Ela existe em todos os pontos do domínio da função. Então, se substituirmos f de 2 aqui nessa função, vamos ficar com zero. E era bem de se esperar, uma vez que 2 é raiz, então f de 2 é zero, nós já temos feito. E se substituirmos 2,67 e fizermos essas contas, vamos encontrar menos 0,15 aqui. Observe aqui que f de 2 ele é um ponto de máximo local, porque f de 2 está antes aqui de 2,33 e a concavidade aqui, o a é negativo. Se fosse a equação de segundo grau, lembram logo lá do a da parábola, né? Ou seja, quando é negativa, aqui a concavidade está para baixo. Então, vamos ter um ponto de máximo. Já para 2,67, ele está depois desse ponto, então a concavidade aqui estaria para cima, uma vez que os valores da derivada segunda são positivos. Se ele está para cima, temos aqui um ponto de mínimo local, ok? Nós vamos confirmar na hora de fazer o gráfico. Então, note que a gente já está aqui resumindo mais informação. Então, temos aqui em resumo. E para traçar esse gráfico, nós vamos aqui juntar todos os pontos. Ou seja, nós teríamos que marcar menos 12, que é onde toca aqui o eixo Y. Onde toca o eixo X em 2 e em 3, então está aqui marcado em 2 e em 3, ok? O domínio é real aqui de menos infinito a mais infinito. F de 2 igual a zero, então nós já podemos marcar aqui ó, que F de 2 está em cima de zero, ok? Temos aqui que F de 267 igual a 0,15, então mais ou menos aqui bem pertinho, aqui está bem a escala do gráfico. Para você abranger todo o gráfico, ficou uma escala reduzida ali, então você vê que ele desce um pouco. Temos aqui um ponto de mínimo local, ok? E temos aqui, bem legal, o ponto de inflexão em 2,33. Observe que aqui a concavidade é para baixo e aqui a concavidade está para cima. Nesse gráfico está muito ruim de enxergar. Então, muitas vezes a gente traça um gráfico. Se fosse na mão, você pode fazer uma escala variável e mostrar com mais detalhes, tentar ampliar esses pontos que são muito pequenos. Mas como foi traçado com o auxílio de um software, nós podemos dar um zoom em uma área mais específica. Por exemplo, nesse gráfico maior, ele foi interessante que nós mostramos aqui que ele toca o eixo Y em menos 12, mas já nesse zoom aqui, que nós estamos dando entre 1 e 3, nós já observamos que não vai mostrar onde ele toca o eixo Y, em menos 12. Mas a gente tem aqui alguns detalhes interessantes. Vemos melhor o ponto de máximo local e de mínimo local. Observe que o mínimo, a gente viu que é 2,67, então está aqui entre 2,6 e 2,8. Ok? Então isso é bem legal. As raízes 2 e 3 da equação, então onde ela vai cruzar, tocar o eixo X. E vamos ver aqui, ó, os intervalos que ela é crescente ou decrescente. Então, na hora de traçar esse gráfico, a gente olha esse intervalo. Antes de 2. Então, antes de 2 está dizendo para a gente aqui que ela é crescente. Então, ela está crescendo. E antes de 2, ela é côncava para baixo. Então, observe aqui que ela está côncava para baixo e vai crescendo. Depois de 2, ela começa a decrescer, começa a diminuir. Mas observe que ela continua ainda côncava para baixo até 2,33. Ela está côncava para baixo até mais ou menos aqui. Então, ela vem ó, côncava para baixo. Quando chega em 2,33, nós temos nosso ponto de inflexão. Ou seja, como ela está para baixo, ela vai mudar agora a concavidade. Estava para baixo, vai ficar agora com concavidade para cima. Então, até mais infinito, ó, se você observar, a concavidade vai para cima.
E acima de 2,33, se nós observarmos aqui, ó, ela é decrescente aqui até 2,67. Então, ó, vai continuar decrescente. Mudou a concavidade, mas continua decrescente. Até 2,67. Mas acima de 2,67, a concavidade continua para cima, ok? Mas agora ela é crescente. Observe que ela começa a crescer e vai até mais infinito. Ok? Se você faz aí o limite, quando o x tende para mais infinito dessa função, vai dar mais infinito. E se você faz o limite, quando o x tende para menos infinito, vai dar menos infinito, ok? Então, tente fazer esse limite, você tirar essa indeterminação aqui. Uma dica que a gente pode dar aqui é você colocar, para fazer esse limite, o limite no infinito, é você colocar o coeficiente de maior grau do polinômio em evidência. Então, nós poderíamos colocar aqui x ao cubo em evidência, e aí você vai determinar exatamente para onde está indo, para mais infinito ou para menos infinito, esse limite no infinito, ok? Porque se você tentar substituir aqui diretamente o infinito, você vai se deparar muitas vezes com indeterminação, do tipo infinito menos infinito, que a gente viu que é indeterminado. Então, por isso é importante colocar o maior grau do polinômio em evidência, ok? E no final você transforma num produto e resolve o limite. Então, tá aí o nosso gráfico com os pontos marcados aqui, os dois pontos de máximo, mínimo e o ponto de inflexão. Outro detalhe interessante é que nós vimos na aula passada que essa função ela não tem valor máximo global. Por quê? Observe que tem um valor máximo aqui, mas é um máximo local. Se você olhar, essa função vai subir até mais infinito. Então, não vai ter um valor máximo global, nem um valor mínimo global. Ela vai descer aqui para menos infinito. Então, esse máximo e mínimo são valores locais. Mas, imagine que você está fazendo um experimento em alguma pesquisa ou em algum determinado projeto que você vai limitar esse intervalo de observação e você quer determinar o valor máximo e o valor mínimo global ou absoluto do intervalo. Então, imagine que nós vamos restringir agora essa função no intervalo de 1 a 4. Ou seja, quando x é 1 e quando x é 4, de 1 a 4, olhando aqui nesse gráfico, nós traçarmos aqui o intervalo, qual o maior valor e o menor valor que vai dar? Ou seja, o máximo e o mínimo global. Se nós fizermos isso, nós vimos que nós podemos usar um método do intervalo fechado e nós podemos dizer o seguinte, esse valor ou ele vai estar nos pontos críticos que nós já calculamos, f de 2 e f de 2,67, ou ele vai estar nas extremidades do intervalo. Vamos calcular f de 1, se nós substituirmos aqui na equação, vai ficar menos 2, e vamos fazer f de 4. Então, f de 4, se nós substituirmos aqui, vai dar 4. Então, observe que nesse intervalo vai ter 4 valores, 2 que vieram do número crítico e 2 que vieram do intervalo. Como é que nós encontramos o máximo e o mínimo? Você olha qual o maior valor do intervalo e qual o menor valor. Se observarmos aqui, o menor valor do intervalo é menos 2 e o maior valor seria 4. Então, está aí o nosso mínimo global, menos 2, e o nosso máximo global, f de 4 igual a 4. Ou seja, para esse intervalo não está nos números críticos, ok? Mas vai ter caso que, dependendo do intervalo, se você estreita ou alarga esse intervalo, o máximo e o mínimo global pode estar nesses números críticos. Nesse segundo exercício, temos agora uma função de quarto grau. O domínio dessa função, como é uma função polinomial de quarto grau, também vai variar de menos infinito a mais infinito, então é formado por todos os números reais. E vamos fazer a interseção com o eixo. No caso do eixo y, se substituirmos x igual a 0, ficamos com um termo independente, que será 9, ou seja, essa função intercepta o eixo y no ponto de coordenada 0, 9, e o eixo x precisamos encontrar os zeros da função ou raízes. Note que para resolver essa equação, ela é uma equação de quarto grau, que vocês estudaram isso no 9º ano do ensino fundamental. Lembram de equações biquadradas?
Ou seja, para não ter que determinar duas raízes e aplicar Ruffini, nós podemos dizer que x ao quadrado é igual a y. Então, vamos resolver uma equação biquadrada, nós vamos transformar ela numa equação de segundo grau. Se x ao quadrado é y, então ficamos que y ao quadrado daria x ao quarto. Então, ficamos com y ao quadrado menos 10y mais 9 igual a zero. E vamos determinar as raízes da equação. Também vamos fazer por soma e produto, porque está bem simples, e o a é igual a 1. Então, dois números que a soma dê 10 e que o produto dê 9. Então, por exemplo, 1 e 9, 1 vezes 9 é 9 e 1 mais 9 é 10. Ok? Então, temos aí os dois valores de y. Mas lembre que nós estamos querendo determinar x. Mas x ao quadrado não é igual a y? Então, temos aí que x ao quadrado é igual a 9 ou x ao quadrado igual a 1. Então, ficamos com duas equações incompletas do segundo grau. Então, x seria igual a mais ou menos a raiz de 9 ou x igual a mais ou menos a raiz de 1. Ou seja, temos aí quatro valores para x. 1 menos 1 e 3 e menos 3. Ou seja, essa função vai interceptar o eixo x 4 vezes. Ok? Então, temos aqui os pontos, menos 3, 0, menos 1, 0, 1, 0 e 3, 0. E vamos ver em que intervalos essa função é crescente ou decrescente. Vamos fazer a derivada. Então, a derivada é bem simples. Temos aqui uma constante, a derivada de 9 é 0. E ficamos aqui pela regra do tombo. 4x3, 2 vezes 10, menos 20x. Ok? Vamos ver onde a derivada primeira é 0, para encontrar os números críticos. Então, nós podemos colocar o x aqui em evidência. Então, ficamos aqui 4x em evidência. X ao quadrado menos 5. Observe se multiplicarmos 4x vezes x ao quadrado dá 4x ao cubo. E 4x vezes 5 daria menos 20x. Aqui considerando o sinal negativo. E aí, transformamos essa equação incompleta. É uma equação do terceiro grau incompleta em um produto, mas a gente sabe que um produto só é zero se um dos fatores for zero, ok? Então, se x for zero, já é uma solução dessa equação, x igual a zero. Como ela é de terceiro grau, vamos ver se tem outras raízes reais. Qual o número que eu coloco aqui que também vai zerar esse produto? Ou seja, x ao quadrado menos 5 também tem que ser zero, porque aí se você multiplica esse valor que dá zero por qualquer número, vai dar zero. Então, ficamos que x ao quadrado é igual a 5 e x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 5. Então, encontramos aí três números críticos. Fatorando a função f' de x, observe que temos aqui um 4, que é o coeficiente do termo de maior grau, x elevado a 3. Então, ficamos com 4 vezes x. De onde veio esse x? Lembrem que uma das raízes não é zero, então x menos zero daria x, e as outras duas raízes, mais ou menos raiz de 5, ficamos com um produto de x menos raiz de 5 vezes x mais raiz de 5. Iremos fazer o estudo desse sinal e escrevendo as raízes, começaremos aqui com menos raiz de 5. Então, antes desse valor é negativo, após esse valor positivo. Para zero, também à esquerda de zero, valores negativos, à direita positivo. Raiz de 5 também, à esquerda, valores negativos e à direita, valores positivos, uma vez que essas funções individualmente nesse produto são crescentes. E vamos reescrever colocando cada um desses valores e agora fazendo o produto desses sinais. Temos aqui, antes de menos raiz de 5, que menos com menos é mais, vezes menos, ficamos aqui com menos. Entre menos raiz de 5 e 0, nesse intervalo, ficamos com mais com menos no produto é menos, vezes menos daria mais. No próximo intervalo, entre 0 e raiz de 5, ficamos aqui que mais com mais, nesse intervalo aqui, é mais, vezes menos, ficaríamos com menos. E, por fim, para valores maiores que raiz de 5, observe que todos os sinais são positivos, então, se multiplicarmos, vai ficar
positivo. Então, temos aí alguns intervalos que vão nos mostrar onde a função cresce e onde ela decresce, ok? Então, aqui para valores negativos, nesse intervalo, a função é decrescente, e onde é positivo, nós temos aqui que a função é crescente. Temos aqui que ela é crescente, onde a derivada primeira é positiva, e decrescente, onde a derivada primeira é negativa. E vamos ver os intervalos. Ela vai ser crescente de menos raiz de 5 a 0 aberto, união com o intervalo de raiz de 5 a mais infinito. E ela vai ser decrescente de menos infinito até menos raiz de 5 e entre 0 e raiz de 5, ok? Então, vamos fazer essa união. Então, temos aqui os intervalos que a derivada primeira ela é negativa. Então, a função é decrescente. Vamos ver também agora, determinar os intervalos da concavidade e o ponto de inflexão, fazendo a derivada segunda. Então, temos aqui a derivada primeira, a derivada segunda, então seria 3 vezes 4, 12x ao quadrado, menos 20. Ok? Então, vamos determinar o ponto de inflexão, onde a derivada segunda é zero. Podemos passar o menos 20 para o segundo membro. Então, ficaria mais 20. Como está multiplicando aqui, vamos dividir. Então, ficaria 20 por 12 e tirar a raiz quadrada. Já que aqui está x ao quadrado e queremos o valor de x, não esquecendo de colocar o mais ou menos, uma vez que é uma equação completa do segundo grau. Então, temos aí x igual a mais ou menos raiz quadrada de 5/3, ok? Então, possivelmente, vamos ter aí 2 pontos de inflexão. Se nós fizermos o teste da derivada segunda, nós vamos ver que, nesse ponto aqui, a derivada primeira, ela é diferente de zero, nesses pontos, porque nós já determinamos onde ela é zero. Então, esse é um ponto realmente de inflexão. Com esse ponto de inflexão, nós vamos fazer o estudo dos sinais. Se nós fatorarmos a função da derivada segunda, nós temos aqui que uma das raízes é menos raiz de 5/3. Antes dela, a função tem valores negativos e após vai ter valores positivos. E temos a outra que é raiz de 5/3, que antes também será negativo e após será positivo, porque ambas, quando fatorada, são funções de primeiro grau crescente, ok? Vamos fazer esse estudo de sinal. Então, antes de menos raiz de 5/3, temos aqui menos com menos ficaria mais. Entre as duas raízes, mais com menos seria menos. E após a raiz quadrada de 5/3, ficamos com mais, que daria mais no produto. E aí nós podemos determinar onde essa função é côncava para cima e onde ela é côncava para baixo. Ok? Então, para valores positivos, ela seria para cima e valores negativos seria côncava para baixo. Nos intervalos, temos aqui que para cima viria de menos infinito até menos raiz quadrada de 5/3, estaria aqui esse intervalo, unido de um intervalo aberto também, de raiz quadrada de 5/3 até mais infinito. E para baixo seria aqui, entre as duas, de menos raiz quadrada de 5/3 até raiz quadrada de 5/3. Ok? Vamos determinar o máximo local e o mínimo local utilizando onde a derivada primeira é zero. Ou seja, os 3 pontos críticos que encontramos, menos raiz de 5, 0 e raiz de 5, vão ser usados para determinar o máximo local e o mínimo local. Observe que em 0, nós tivemos aqui em 0, o 0 está entre esses dois valores, então a concavidade está para baixo, ok? Se a concavidade está para baixo, nós vamos ter um ponto de máximo local. Já em menos raiz de 5 e mais raiz de 5, está depois da raiz quadrada de 5/3, ok? Então, em ambas, a concavidade agora é para cima e vamos ter pontos de mínimo local. Então, fazendo f de 0 e f de mais ou menos raiz de 5,
Temos, substituindo o zero aqui, ficamos com 9. E substituindo mais ou menos raiz de 5, vamos ficar com menos 16. Observe que tanto para mais raiz de 5 como para menos raiz de 5, quando nós elevarmos a expoente par, vai ficar positivo. Por isso que vai dar o mesmo valor. E o nosso ponto de inflexão, na realidade essa função vai ter 2 pontos de inflexão, mais ou menos raiz quadrada de 5/3. O gráfico da função, se nós olharmos, é bem interessante, porque esse é o gráfico. Essa função ela é simétrica. Por quê? x² menos 10x ao quadrado mais 5, como calculamos aqui o mínimo para mais ou menos raiz de 5 e deu o mesmo valor, ela é uma função par. Porque f de x é igual a f de menos x. Como ela é uma função par, ela é uma função simétrica em relação ao eixo y. Então, observe que a direita de y e a esquerda do eixo y, a função ela é simétrica. Ela toca o eixo x, como vimos, em 4 pontos. Estaria aqui menos 3, menos 1, 1 e 3. Já o eixo y, ela toca no ponto 0, 9, aqui, então y igual a 9. E nós vimos que f de 0 igual a 9 é um máximo local, então observe que ela sobe até um valor máximo local e depois começa a diminuir. Depois vem até um valor mínimo em ambos os lados, veja a simetria. E o valor mínimo dessa função é menos 16, ou seja, esse valor é encontrado para mais ou menos raiz de 5, ok? Que está entre 2 e 3, se você observar, raiz de 5, então mais ou menos aqui, ok? E menos raiz de 5. Ok? E observe onde a função é crescente e decrescente. Até menos raiz de 5, observe que ela é decrescente, vai diminuindo até menos raiz de 5. Quando chega de menos raiz de 5 até 0, ela começa a crescer novamente, até o ponto x igual a 0, para depois começar a decrescer até mais raiz de 5. Então, ela começa a diminuir até chegar no ponto x igual a mais raiz de 5, e depois começa a crescer e vai crescer até mais infinito. Bem legal também de ver nesse gráfico é a concavidade. Observe aqui que até menos raiz quadrada de 5/3, que isso dá aproximadamente 1,29, você observe que ela é côncava para cima. Então temos aqui, ó, côncava para cima, ela é decrescente, depois começa a ficar crescente e a concavidade está para cima. Até ela virar mais ou menos nesse ponto de 1,29. Então ela começa agora a mudar a concavidade, passa no ponto de inflexão e fica côncava para baixo até raiz quadrada de 5/3. E depois, novamente, a concavidade desse gráfico é para cima. Um gráfico bem legal, um gráfico simétrico em relação a y. Então, além de tudo que nós vimos para esboço de gráfico, também é bem importante atentar gráfico de funções pares, de funções simétricas em relação a y, ou que tenham qualquer outra assimetria. Por quê? Nós poderíamos ter traçado a metade do gráfico e ter espelhado em relação a y. Iremos fazer uma última aplicação que envolve uma função produto, que é um produto de uma função do segundo grau por uma função que tem aqui a raiz cúbica de x ao quadrado. Podemos determinar diretamente o domínio dessa função, que também será real, ele não tem restrição em relação a x, é um domínio real, e as interseções com o eixo. Em relação ao eixo y, se nós fizermos aqui, quando x é igual a 0, observe que aqui vai sobrar 16, mas por conta desse produto aqui, que a raiz cúbica de 0 ao quadrado vai ser 0, temos que f de 0 igual a 0. Então, esse gráfico ele passa na origem do sistema cartesiano. Então, temos aí o ponto 0, 0, e vamos determinar as raízes dessa equação para podermos ver se ela intercepta o eixo x em algum ponto. Para determinar as raízes e facilitar os cálculos, nós vamos converter essa raiz cúbica de x ao quadrado em x elevado a 2/3, ou seja, transformar numa potência, e x ao quadrado menos 8x mais 16 equivale a x menos 4 ao quadrado.
seria um produto notável, ok? Que x menos 4 ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e mais o quadrado do segundo, ok? E vamos ver onde esses valores aqui vão ser zero. Ok, onde é que essa função é zero? Os zeros dessa função. Então, observe que se x for zero, já de cara, zero vezes qualquer número aqui daria zero. Então, x igual a zero já é uma raiz da equação. Uma outra forma de zerar esse produto é substituindo aqui o 4. 4 menos 4 daria zero ao quadrado, também é zero, vezes o número que der aqui também vai dar zero. Então, temos aí duas raízes reais, x igual a zero e x igual a 4, onde o gráfico vai interceptar o eixo x. Vamos também fazer o estudo dos intervalos, onde a função é crescente ou decrescente. Para isso, vamos precisar fazer a derivada de f de x. Observe que aqui temos um produto de duas funções, onde vamos poder utilizar a regra do produto de derivada. Então, ficamos aqui, vamos repetir o primeiro termo, que é 2 elevado a 2 terços, vezes a derivada de x menos 4 ao quadrado. Vamos utilizar a regra da cadeia, então ficamos com 2 vezes x menos 4, vamos tirar 1 aqui do 2, elevado a 1, vezes a derivada da função composta, x menos 4, que seria 1. Mais, vamos repetir aqui agora, x menos 4 ao quadrado, e multiplicar pela derivada de x a 2 terços, que daria 2 terços de x elevado a 2 terços menos 1, que seria menos 1 terço, ok? Então, aparentemente, não deu um número muito elegante, mas nós podemos trabalhar algebricamente para melhorar essa função derivada e estudar o sinal. Nós podemos repetir essa primeira parte aqui, lembrando que qualquer número vezes 1 vai ser ele mesmo, então podemos tirar o 1 daqui. E x elevado a menos 1 terço, nós podemos dizer que é o inverso de x elevado a 1 terço. E também transformar x elevado a 1 terço em uma raiz, seria a raiz cúbica de x, ok? Como aqui tem 2 terços, vamos deixar 2 terços, ok? E vamos tirar o MMC. Como essa função é uma soma, vamos tirar o mínimo aqui, que seria 3 vezes a raiz cúbica de x. Observe que como dividirmos aqui por 1, vai dar ele mesmo, vezes x a 2 terços. Mas a raiz cúbica de x é x elevado a 1 terço, vezes x elevado a 2 terços, repetindo a base x e somando os expoentes, ficamos com 3 terços, que é igual a 1. Ou seja, x elevado a 1 igual a x. Então, multiplicando aqui, então temos aqui o mínimo, que é 3 vezes raiz cúbica de x, vezes, temos aqui essa equação de cima, então ficamos com 3 vezes 2, 6, vezes x, que foi resultado do produto de x a 2 terços vezes x a 1 terço, que multiplica x menos 4, mais o mínimo dividido por ele mesmo vai dar 1, uma vez a equação de cima, ficamos com mais 2 vezes x menos 4 ao quadrado. Observe que x menos 4 pode ser colocado em evidência, porque aparecem os dois termos. Colocando x menos 4 em evidência, ficamos com 6x mais 2 vezes x menos 4. Se você multiplicar aqui, observe que vai encontrar essa equação de cima. E 6x mais 2x seria 8x, menos 2 vezes 4, 8. Então, veja como reduzimos a função para ser mais fácil de estudar o sinal, ok? Vamos precisar encontrar os números críticos, onde a derivada primeira é zero. E aí, como é um produto, fica bem mais fácil de trabalhar. Porque, como vimos anteriormente, um produto só é zero se um dos fatores for zero. Então, temos aqui que se x for 4, 4 menos 4 seria zero. Então, teríamos aqui uma primeira raiz, ou seja, f' de x é igual a zero, em x igual a 4. E se colocarmos x igual a 1 aqui, também vai zerar essa parcela. Ficaria 8 menos 8, que é zero. Então, ficaria 0 vezes x menos 4, daria 0, dividido por esse termo de baixo, também seria 0. Então, encontramos facilmente as duas raízes.
Mas muito cuidado com o conceito de número crítico, porque ele é obtido onde a derivada primeira é zero, que é o que nós fizemos, mas um número crítico também é considerado onde a derivada não existe. Então, essa derivada, você não pode dividir uma equação por zero. Então, x não pode ser zero. X tem que ser diferente de zero, porque nesse ponto a derivada não existe. Então, onde a derivada não existe, nesse ponto x igual a zero, é considerado também um número crítico, o valor de x. Então, temos três números críticos, 0, 1 e 4. Iremos fazer o estudo do sinal da função f' de x para ver onde a função f é crescente ou decrescente. Então, vamos utilizar os três números críticos, ok? Uma vez que para a função f' de x, temos aqui que ela não pode ser zero, ok? Mas, quando x é maior que zero, se nós substituirmos aqui, vai dar números positivos, porque temos aqui a raiz cúbica de x. Mas, quando temos raiz cúbica de números negativos, o resultado será negativo. Por isso que à esquerda do zero temos aqui números negativos. Vamos também fazer para 1. Então, antes de 1 é negativo, depois de 1 positivo. E para o 4, onde temos antes de 4 e depois de 4, negativo e positivo, respectivamente. E iremos fazer esse produto. Então, temos aqui menos com menos em zero, antes de zero. Menos com menos é mais, vezes menos daria menos. Entre 0 e 1, temos aqui menos com mais dá menos com menos fica mais. E entre 1 e 4, temos aqui mais com mais dá mais, com menos fica menos. E maior que 4, temos todos os sinais de mais, então fica positivo. Ok? E onde a função é positiva, nós já vimos que ela é crescente. Onde ela é negativa, é decrescente. E temos aqui os intervalos para crescente e decrescente. Crescente está entre 0 e 1 e maior que 4. E decrescente, menor que 0 e entre 1 e 4. Ok? Temos aqui os intervalos que a função é decrescente. E vamos ver os intervalos agora para a derivada. Mas para isso precisamos determinar a função f duas linhas de x. Então vamos derivar essa função f' de x mais uma vez. Para encontrar a derivada segunda da função f, vamos fazer isso aqui à parte. Então temos aqui f' de x igual a x menos 4 vezes 8x menos 8. Vamos fazer esse produto no numerador. Então, ficamos com x vezes 8x. Ficamos com 8x ao quadrado. X vezes 8, então fica aqui menos 8x. Menos 4 vezes 8x fica menos 32x. E menos com menos é mais. 8 vezes 4, 32. Vamos repetir 1/3. E menos 8x menos 32x, ficamos com menos 40x. E agora podemos usar o quociente, a regra do quociente, para fazer essa derivada. Então, ficamos com essa constante, embaixo x a 1/3. Vamos elevar ao quadrado do denominador. Ficamos com x elevado a 2/3. Vamos derivar a função do numerador, então ficamos com 8 vezes 2, 16x menos 40, vezes a função do denominador, menos... Agora vamos repetir a função do numerador e derivar o denominador. Ficaria na regra do tombo aqui. 1/3 de x elevado a 1/3 menos 1, que seria menos 2/3. Ok? Então repetimos aqui a função do denominador e derivamos a função do denominador. Como aqui é negativo, x a menos 2/3, nós podemos pegar o inverso dessa função, que seria 1 sobre x elevado a 2/3, colocar aqui no denominador, ok? E tirarmos o mínimo, ok? O mínimo seria x elevado a 2/3, quando multiplicarmos por x elevado a 1/3, vai dar x elevado a 3/3, que é x elevado a 1, então ficamos com x, menos... Ok? Menos, vamos repetir aqui a outra função, que é 8x ao quadrado menos 40x mais 32 vezes 1/3, uma vez que, como tiramos o mínimo,
e dividimos por ele mesmo, vai dar 1 vezes o de cima. Está aqui o resultado. E ficamos aqui com x elevado a 2/3 dividido com x elevado a 2/3. Nós podemos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ficaríamos com x a 2/3 vezes x a 2/3. Somando os expoentes, ficamos com x elevado a 4/3. Esse 1/3 aqui aparece na frente do parêntese. E efetuamos essa operação aqui. Trocamos o sinal, tirando desse parêntese. Seria menos 8x ao quadrado, menos com menos mais, e menos com mais daria menos. Mas observe que nós já multiplicamos por 1/3. Então, ficamos com menos 8/3 de x ao quadrado, mais 40/3 de x, menos 32/3. Ok? E vamos agora somar os termos semelhantes. Temos aqui menos 8/3 de x ao quadrado, mais 16x ao quadrado. Se tirarmos o mínimo, ficamos com 3 vezes 16, 48 menos 8. Então, ficamos com 40x ao quadrado. 3 vezes menos 40, ficamos com menos 120. Com mais 40, ficamos com menos 80/3. Menos 80x sobre 3. E menos 32/3. Ok? Então, nós repetimos o denominador e fizemos as operações de soma e subtração no numerador. Observe que podemos multiplicar 3 vezes 3 aqui no denominador. Então, ficaria essa função dividido por 9, dividido por x elevado a 4/3. Então, temos aí a função da derivada segunda. E vamos voltar aqui à nossa tela principal para fazermos o estudo de sinal de f² de x. Vamos determinar onde essa derivada segunda é zero, porque vai ser importante para calcularmos o ponto de inflexão. Então, como 9 é uma constante, basta que o numerador ele seja zero. Então, ficamos aí com a equação do segundo grau. 40x ao quadrado menos 80x menos 32 igual a zero. Vamos resolver essa equação de segundo grau aqui à parte. Vamos abrir um parêntese aí nos intervalos de concavidade. Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas antes disso, é importante, se você quiser simplificar para trabalhar com números menores, vamos dividir toda a equação por 8, ok? Então, ficamos com 5x ao quadrado menos 10x menos 4, aplicando a fórmula de Bhaskara para um a igual a 5, b igual a menos 10 e c igual a menos 4. Então, ficamos aqui com 10 mais ou menos a raiz quadrada de menos 10 ao quadrado, que seria 100. Observe aqui que menos com menos é mais. Então, seria mais 4 vezes 4, 16, vezes 5, 80. Então, 100 mais 80, ficamos com a raiz quadrada de 180. Então, x vai ser igual a 10, mais ou menos a raiz quadrada de 180 sobre 10. Vamos considerar a raiz quadrada de 180 aproximadamente 13,42 e substituir para determinar o valor de x. Vamos ter um x1, que será dado por 10 mais 13,42 sobre 10, que é 2,3, e um x2, que será 10 menos 13,42 sobre 10, menos 0,3. Então, essa função vai ter 2 pontos de inflexão, uma vez que a derivada primeira para esses valores não é zero. Então, temos aí 2 pontos de inflexão, ok? E com um detalhe bem importante. Observe que a função f² de x, ela não está definida para x igual a zero. Por quê? Nós não podemos dividir por zero. Então, f² de zero não existe. Ou seja, nesse ponto não existe a derivada segunda. Vamos fazer o estudo do sinal. Então, colocando menos 0,3 antes dele é negativo, após 0,3 é positivo. Colocando também 2,3 para valores menores, a função é negativa, para valores maiores, a função é positiva. E um detalhe nessa questão é que aqui nós temos que x não pode ser zero. Ou seja, x tem que ser diferente de zero. Então, nós precisamos colocar
x igual a zero, aí, com intervalo aberto, porque a função derivada segunda não pode ser zero. E um outro cuidado no sinal é que x elevado a 4/3 é a raiz cúbica de x elevado a quarta. Então, muito cuidado que tanto para valores positivos ou negativos, essa raiz vai ser sempre positiva, porque mesmo um número negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então, no estudo do sinal, para valores menores que zero ou maiores que zero, a função será positiva. E fazendo esse produto, nós temos aqui menos com menos dá mais com mais. Então, antes de 0,3 é positivo. Mais com menos aqui dá menos. Com mais, ficamos negativos aqui entre menos 0,3 e 0. Entre 0 e 2,3, temos aqui que mais com menos é menos. Com mais, ficamos com menos. E para valores maiores que 2,3, como é tudo mais, ficamos aqui com sinal positivo. Então, vemos aqui que, com esses intervalos, nós determinamos a concavidade da curva. Então, para valores positivos, a concavidade é para cima, e para valores negativos, a concavidade seria para baixo. Ok? E os intervalos, tanto para cima como para baixo, são aqui descritos. Observe que para cima vai de menos infinito até menos 0,3 e valores maiores que 2,3. Então, vai de 2,3 a mais infinito. E para baixo vai de menos 0,3 até 2,3. Mas o cuidado é que x igual a zero não está no domínio da derivada segunda. Então, em resumo, está aqui organizando todas as informações. Vamos determinar o mínimo local e o máximo local. Também deixamos aqui à parte os pontos de inflexão que obtivemos anteriormente. E observe que f de 4 aqui, nós temos um valor mínimo, é um mínimo local. Por quê? 4 é um número crítico. Se você olhar 4, ele está aqui, onde a concavidade é para cima. Então, ele tem um mínimo local. Já f de 1, que é o outro ponto crítico, se nós observarmos, 1 ele vai estar aqui entre 0 e 2,3. Então, a concavidade é para baixo, ele vai ter um valor máximo. E um detalhe interessante é f de 0 aqui. Se nós pegarmos onde a derivada não existe, que seria esse ponto aí, com coordenada de x igual a zero, a derivada não existe, vai ser um ponto de mínimo. Lembra muito aquele exemplo da função modular que nós fizemos em aulas anteriores. Ok? Substituindo f de zero, nós já tínhamos feito, que é o ponto 0, 0. Se substituirmos 4 aqui na função, também vai zerar. Então, mínimo local tem dois valores aí, igual a zero. E quando x é 1, temos aqui a raiz cúbica de 1 ao quadrado é 1. 1 menos 4 daria menos 3 ao quadrado, que seria 9. E aí estamos prontos para traçar esse gráfico. Observe aqui o gráfico. Se nós olharmos aqui, ele toca em dois pontos, aqui no eixo x, 0 e 4. Ok? Onde ele toca o eixo y também, no ponto 0, 0. E vemos aqui, se nós olharmos, ó, valores menores que zero, esse gráfico é decrescente. Quando chega em zero, de 0 a 1, esse gráfico é crescente até chegar em x igual a 1, então ele está crescendo, ok? De 1 a 4, ele é decrescente, começa a diminuir até chegar em 4, e valores maiores que 4, esse gráfico começa a crescer novamente até o infinito. Mas observe a concavidade. Na hora de traçar o gráfico, a gente tem que conciliar os dois e vendo os pontos que é crescente e a concavidade. Se nós olharmos aqui para valores menores que menos 0,3, a concavidade é para cima. Não dá para perceber muito por conta da escala do gráfico, porque são valores muito pequenos, mas de 0,3, de menos 0,3 até 2,3, a concavidade agora é para baixo. Se você observar aqui de menos 0,3, nós fomos aqui, sobe a um valor máximo local e vamos descendo aqui, ó, a concavidade é para baixo até 2,3, mais ou menos aqui. Então, nesse ponto aqui, a concavidade é para baixo e começa a mudar para cima.
ou seja, com cavidade para cima, porque passamos aí no nosso ponto de inflexão. Outra particularidade bem legal desse gráfico é que aqui a derivada no ponto x igual a zero não existe. E nós estudamos na parte de derivada que existem 3 casos que fazem uma derivada não existir em determinado ponto. Quando temos uma tangente vertical, ou quando a função é descontínua naquele ponto, ou o terceiro caso é o que temos aqui, uma quina ou bico, que é uma mudança abrupta de direção. Então, temos aqui nesse gráfico, aqui no ponto zero, uma quina, por isso que f' de zero não existe. Então, bem legal aí esse gráfico. Eu gostaria que você deixasse nos comentários desse vídeo algum tipo de gráfico que você conhece associado a uma aplicação na engenharia. Vai lá e escreve nos comentários desse vídeo. Ok, pessoal? Então, espero aí que vocês tenham gostado dessa aula de gráfico, porque é um assunto bem interessante que vocês vão usar muito no dia a dia, apesar de quando a gente está fazendo um experimento ou precisa traçar um gráfico, normalmente hoje em dia a gente recorre a software. Então, muito rapidamente é traçado esses gráficos que vocês viram aqui. Mas é de fundamental importância que o engenheiro saiba interpretar esses resultados. Então, quando você traça o gráfico, conhece cada ponto, quando você pega um gráfico que foi feito num software, você entende cada ponto que está ali. E, em muitos casos, acontece que você, dependendo, pode pegar um software que te dê um resultado falso. Então, você aí com entendimento global e sabendo como as derivadas afetam o gráfico, tanto a derivada primeira como a derivada segunda, o caminho fica bem mais fácil. Ok? Então, agora pega o teu livro-texto que está na descrição do vídeo, vai lá, resolve o máximo de exercícios que você puder, resolve vários gráficos, porque na próxima aula nós vamos estar aí estudando agora uma aplicação de derivada bem importante, que é como resolver limites indeterminados utilizando derivada. Nós vimos que derivada vem da definição de limite, mas na próxima aula nós vamos utilizar as derivadas para resolver os limites, numa regra bem conhecida, que é a regra de L'Hopital. Então, nós vamos estudar as formas indeterminadas e a regra de L'Hopital. Então, forte abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até mais.